Olá, caros amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benhur Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui para fazer um vídeo acerca da gota diária contra a idolatria. Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benhur Brasil, como já falei, aqui na cidade de Nova Friburgo, e trabalho com a supervisão do Yakov Jarenskadid e Morel pelo Márcio Braga. Gente, quero ressaltar, assista o vídeo até o final e depois deixe os seus comentários, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, tá bom, gente? E ressaltando, não estamos aqui para atacar a religião de ninguém, até porque eu já fui do cristianismo, saí do cristianismo, abracei o judaísmo, e vocês vão ver o porquê. Já fiz mais de 50 vídeos relatando os problemas do Novo Testamento, que não tem nada de novo, e é inventado por Roma. É uma ficção pior do que científica. Vamos lá. Vamos falar hoje do texto de Ezequiel 15, profecias sobre Yeshua, JC, tá? Para não quero ficar mais relatando o nome, vou falar cá só hoje, para vocês entenderem no vídeo de que eu estou falando, JC e Jesus, tá? Aí quando eu falo, toda vez que eu falo JC, vocês já vão entender o Yeshua, a Manzer, vocês já vão entender quem é o personagem. O capítulo 15 do livro do profeta Ezequiel não parece ser uma narrativa tão importante ou edificante. Seu texto é carregado de repreensões e severas críticas ao povo da época, isso devido às suas práticas idólatras, que segundo o profeta levaram Deus a irar-se contra eles. Este texto é repleto de metáforas e talvez seja por isso que muitos desistem de estudá-lo ou de tentar interpretá-lo. E ainda outros fatores que incomodam alguns intérpretes, como veremos a seguir. No geral, o tema desta narrativa profética é uma árvore frutífera, uma planta que frequentemente é usada como referência e associada a Israel. Esta árvore mencionada 2 vezes no texto hebraico é chamada de Gef, videira. Vamos lá, gente. Parem, imaginem, vocês vão calculando, porque senão você está, como diz o ditado, a sucumbir, ficar enfadado. Vamos lá. Enfadado a sucumbir, a errar e tantas outras palavras. Vamos conhecer as escrituras verdadeiramente da maneira que ela é, não analisar de forma profunda. A videira que produz uvas é uma das 7 espécies pelas quais a terra de Israel é abençoada. Deuteronômio 8:8. Israel é comparado a uma videira, uma vinha. Livro dos Salmos 88, 14 e 15. Uma videira, uma vinha trazida do Egito e plantada pela destra de Deus. Segundo outros relatos, esta videira ou vinha, de forma geral, não produziu frutos bons, porém, apesar disso, lemos em Isaías 65:8 que os bons frutos que escassamente eram produzidos não seriam destruídos junto com os maus, pois aqueles que, pela sua fidelidade, permaneceriam. O comentarista clássico Gabriel Rasch esclarece isso em seu comentário sobre o verso 1. Ó mortal, como a madeira da videira é melhor do que a madeira de qualquer galho a ser encontrado vamos lá, gente, aqui, entre as árvores da floresta. O galho que estava entre as árvores da floresta, não sobre a videira das vinhas que dá fruto, estou perguntando, mas sobre o galho de uma videira que cresce na floresta, ou seja, a questão envolvia não a videira boa, que produzia bons frutos, ainda que fossem daqueles tempos, a minoria do povo. A questão era contra os ramos extremos da videira que avançavam pelas florestas, isto é, se misturava outras árvores, as nações, e produziam frutos de péssima qualidade. Qual a utilidade desses galhos seria a questão. Lemos Isaías 18:5, porque antes da cega
Quando já o fruto está perfeito e passar a flor, as uvas verdes amadurecem, então com força pulgará os sarmentos, e tirará os ramos e os lançará fora, a ideia que nascida por isso. Texto é que haveria um momento em que a vide ou a videira estaria na época de colheita. Depois de amadurecido o fruto, os sarmentos, ou seja, os galhos, serão tirados, os ramos seriam lançados fora. Esta é uma imagem vívida do que ocorreu nos dias do exílio, quando o pequeno remanescente sobreviveu e uma grande parte do povo acabou perecendo. Cumprindo essa palavra com bastante precisão. Os frutos foram de fato colhidos e preservados, sobrevivendo ao exílio e dando continuidade ao povo judeu. Mas os rebeldes dentre eles foram devidamente tirados e expurgados do seu convívio. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como a árvore da videira entre as árvores do bosque, que quem nega ao fogo para que seja consumido, assim que negarei os habitantes de Jerusalém, e porém a minha face contra eles. Do fogo sairão, mas o fogo os consumirá, e sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. Antes dessas falas, o profeta Ezequiel menciona no verso 2 uma situação bastante curiosa. Aparentemente, a videira, que era na verdade um simples sarmento, um ramo improdutivo, infrutífero, glorificava-se em pensar que era uma madeira especial ou algo tipo singular de planta, comparada às demais. Numa linguagem alegórica, o profeta parece nos dizer que esta videira, o improdutivo Israel, que aliás causou o exílio babilônico, vê-se em uma situação superior às demais árvores da floresta, ou seja, melhor do que as demais nações, ainda que estivesse misturada às outras em seus costumes, práticas e crenças. Como repreensão este comportamento, o profeta diz: filho do homem, que mais é a árvore da videira do que qualquer outra árvore, ou do que qualquer sarmento que está entre as árvores do bosque? Ezequiel 15, 1. Você quer dizer do que forma especial você acha melhor do que outras pessoas, posto que está misturada a todos e produzindo os mesmos frutos maus? Onde estará sua superioridade, e então deixando claro a inutilidade daquela videira brava, daquele galho ou sarmento imprestáveis, que é os rebeldes. No verso 13, o profeta conclui seu raciocínio: toma-se dele madeira para fazer alguma obra, ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste. Ou seja, a madeira desta videira produtiva não serve para nada, nem mesmo para se fazer uma estaca para que ali se pendure trastes, coisas inúteis e sem o menor valor. É uma linguagem bastante vívida, uma repressão muito forte para aquela geração descompromissada com os ideais mais importantes da Torá, a lei divina. A maioria daquelas pessoas que então viviam pelas suas imoralidades e idolatria, sempre comparada a galho de uma videira frutífera, sequer serviam para que se fizesse uma estaca, para que nela se pendurasse coisas de pouco valor. Porém, é muito importante que saliente aqui isso, é referência aos ímpios daquela geração e não aos que de fato eram videira ou vide frutífera, como aqueles remanescentes justos por meio das quais a nação judaica foi reerguida após os anos do exílio babilônico. Então vamos analisar, tá, gente? Vamos separar que aqui a Shem, ele separou os remanescentes que conseguiram ser justos do exílio babilônico, tá? E dando continuidade à nação judaica. Vamos lá, gente. Curiosamente, no Evangelho de João, no capítulo 15, exatamente o capítulo de Ezequiel que estamos tratando, Jesus, JC e Yeshua Amanza, traz o tema da videira, fazendo referência a si mesmo como a videira verdadeira. João 15, 1. Todo o discurso que percorre os 27 versos desse capítulo é bastante vinculado aos conceitos de Ezequiel 15, que nos oferece uma metáfora semelhante, fazendo menção aos galhos da videira que estão na floresta. Ezequiel 15, 2. Isto é, mesclados indevidamente às outras árvores do bosque. Clara referência à violação do mandamento que impedia os judeus de se misturarem aos povos e seus costumes idólatras. Yeshua, JC, Amanza, teria dito em outra passagem, porém, que seus seguidores deveriam ser conhecidos pelos seus frutos. Mateus 7, 20. Isto é, pelo que produziam como efeito da sua fé. Lamentavelmente, é lamentável, gente. Lamentavelmente, ele mesmo nos dá a segurança quanto aos frutos produzidos em sua carreira. Primeiramente, ele ordena seus seguidores, ame a todos sem diferença. Em outra passagem, admite
de forma velada que deseja que seus antagonistas da própria nação sejam eliminados. Ensinamentos totalmente blefe. Vamos falar assim, né? Vamos falar assim. Uma carreira desonesta. Com Hashem e com o próprio povo dele, das promessas que Hashem fez com o povo dele. Antes mencionou que pais e mães deveriam ser honrados, Lucas 18:20, porém admitiu que seus seguidores deveriam odiá-los, caso fosse possível, para que o seguissem de forma plena. Ele pregou a não agressão e a resistência do mal, porém, na prática, invadiu os atos do templo, expulsando ali as pessoas que estavam cumprindo mandamentos. Várias vezes, ele queria salientar a soberania que ele chamava de pai, porém, colocou-se várias vezes parte da divindade, sendo senão ela mesma, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que afronta a Kadosh Baruch. Abraão viu a minha glória e alegrou-se. Contrariando os seus próprios princípios, os princípios bíblicos, de não pela força nem pela violência, ele numa de suas parábolas disse que os fins justificam os meios, para que sua causa fosse vitoriosa. As pessoas deveriam ser obrigadas a aceitar a sua suposta soberania. Lucas 14:23. Vocês sabem muito bem qual foi o resultado dessas práticas contraditórias do discurso, não é mesmo? O cristianismo, por séculos, obrigou as pessoas a aceitar seu sistema pela força e pela violência. A igreja, aliada ao seu braço político, associando essas questões ao que vimos em Ezequiel 15, podemos então finalmente entender porque esse tipo de videira não serviria sequer como estaca, porque se pendurasse de coisas sem valor. Se então Ezequiel 15 uma tipologia alegórica sobre o trágico Cristo e fim desse personagem, que segundo lemos nos evangelhos teria sido pendurado por estacas, um objeto cruciforme de madeira, então nós sabemos, gente, que a história e relato de Yeshamanza, nós temos toda a história ali. Eu fui do cristianismo, saí cristianismo, abracei o judaísmo, pelas contradições, pelas falácias, pelas mentiras, e porque uma coisa certa, gente, os pergaminhos do Mar Morto são todos. Não existe uma coisa verdadeira. É cópia, e de pessoas que viviam formulando seitas, tá, gente? Seitas e assim por diante. Esse o caminho ligado por esse personagem que foi criado, né, chamado Yeshu Anuxri, né, que formou uma facção contra os verdadeiros zelotes, que eles chamavam de fariseus, que hoje muita gente tem como hipócrita, tá? Não tinha que se associar mesmo, não. Como vai se associar, um perverso vai se associar com pessoas justas, honestas, corretas, que a sua fé, a sua lei, a sua divindade, aquilo que Hashem ensinou há milhares de anos. Não tinha como. Gente, tudo de bom para vocês. Se associe à verdade que está na Torá, povo judeu. Seja um Ben-Noah. Se você não tem condição de se converter, ser um judeu, que não é obrigado a se converter ao judaísmo, temos judaísmo para não judeus. Seja um Ben-Noah. Está conosco no nosso grupo Ben-Noah Brasil, na cidade, temos a plataforma Ben-Noah Brasil em todo o país. Enfim, muitas e muitas coisas que você pode aproveitar e ser o Ben-Noah, o justo entre as nações, trazer a divindade para esse mundo, fazer desse mundo um mundo melhor e apreciar a revelação verdadeira Mashiach, que seja breve em nossos dias. Tchau, tudo de bom, gente. Tchau, tchau. Mashiach já.